Bem-vindos ao Leituras da Lu, eu sou a Luana Campos e hoje a gente vai falar um pouco de A Origem das Espécies, do Charles Darwin, de 1859. Darwin é um dos cientistas e pensadores mais importantes da nossa história. Até então, acreditava-se que todas as espécies, em todas as variedades que a gente conhece, tinham vindo da criação divina. E Darwin coloca aqui uma outra hipótese, né? Essa é a grande teoria da seleção natural que ele propõe, que não, que viemos de uma ancestralidade comum, né? Como que tendo uma origem comum, tendo características em comum, que à medida que fomos nos diferenciando, sofrendo mutações, mudanças do meio também, a gente foi ganhando novas formas, novas possibilidades, mas que a origem é comum a todos os seres vivos. Para ele, então, existe na natureza uma grande luta pela sobrevivência entre as espécies e que vai sobrevivendo aquelas que melhor se adaptam, aquelas que são mais criativas, que unem forças para combater as adversidades que elas estiverem vivendo. O Darwin, primeiramente, tinha cursado medicina, depois não estava se encontrando ali, já foi uma quebra com a família dele, né? Porque tinha toda uma expectativa de que ele continuasse essa carreira. E ele vai estudar então teologia. E ele também não se encontra nessa formação, nesse curso, mas é no curso de teologia também que ele começa a ver um pouco de história natural. Até então não se conhecia biologia como a gente conhece hoje, então o curso mais parecido talvez era história natural. E ele é chamado para fazer uma expedição de circunnavegação. Ele fica 5 anos viajando por muitos lugares, né? Então, aqui América do Sul foi um dos lugares que ele visitou. Ele conheceu o Brasil também, né? Dizem aí que ele conheceu um pouco até do Carnaval de Salvador, né? Ele tem alguns relatos falando disso, de quais foram as impressões dele. E aí, gente, assim, foi uma grande transformação, né? Então, você ficar 5 anos num barco, né, só pesquisando, amadurecendo as suas teorias, o seu olhar para o mundo, deve ter sido, assim, uma coisa muito bacana mesmo, né? E em condições muito difíceis, né? Você não tinha nenhuma comodidade. É relatado ali que nesse HMS Beagle, que era o barco que eles usaram, ele dividia um quarto, né, uma ocupação ali de 3 por 3 com mais uma pessoa, e que era desde o lugar que eles estudavam, que eles trabalhavam, como também o lugar que eles dormiam. Então, assim, zero comodidade, mas muito aprendizado, muito desenvolvimento para ele. Algumas coisas que eu acho super interessante dessa obra, né? Então, assim, depois de 5 anos de viagem, o Darwin passou 20 anos, gente, amadurecendo as suas ideias, verificando qual era a melhor linguagem que ele ia usar. Então, assim, essa não é uma obra puramente técnica e por isso também ela não é difícil de ser lida, mas ela tem um tom de ensaio, sabe? É um pouco mais, tem uma ideia por trás disso, é quase que uma filosofia. E ele sabia que ele estava pisando num terreno muito difícil, né? Que ele ia contestar os dogmas que estavam estabelecidos até então. A sua esposa mesmo era uma pessoa de muita crença, né? Uma pessoa muito devota e que ele não queria que fosse um choque, ele não queria provocar um grande estardalhaço, né? Então, ele foi muito cuidadoso na construção do texto, na escolha da linguagem dele, para que chegasse de uma forma muito respeitosa. E isso eu já acho que é um ponto assim incrível, né? Porque geralmente a gente vê ali uma disputa por refutar as ideias que vieram antes, né? E às vezes até numa forma meio agressiva. E Darwin não, né? Outra coisa que ele faz é reconhecer que existiram alguns trabalhos já na época dele, antes dele ou até o mesmo tempo que ele, que já vinham trazendo essas ideias. Talvez ele foi um cara que se debruçou um pouco mais, parou para escrever e escolher, como eu disse, uma linguagem adequada que chegasse e que pudesse promover a transformação que ele achava que seria com essa teoria. E é muito bonito a gente ver no texto quanto ele usa de adjetivos, de advérbios de intensidade, de metáforas, né? De linguagem figurada. Então, isso mostra um pouco do quanto ele estava envolvido com essa obra, né? Aliás, né, gente, dedicar 20 anos da sua vida escrevendo um livro é realmente o livro da sua vida, aquilo que vai mudar realmente
o curso da história do homem até então e que vai passar é como se abrisse os nossos olhos para outras possibilidades, uma outra forma de ver o mundo. Outra coisa que eu gosto demais nessa obra, né, e como ele vai fazendo essa construção, ele começa os primeiros capítulos falando um pouco de espécies que a gente está mais acostumados, né, que são animais domésticos, plantas domésticas, e vai fazendo esse paralelo. Quando você tenta cruzar uma espécie com uma outra, que diversidade isso vai dando, e que a gente vai fazendo, promovendo ali seleções artificiais como seres humanos, né, tentando que aquelas variedades que para a gente são mais lucrativas, melhores em algum sentido, que permaneçam, que perdurem. E depois ele vai acrescentando as outras espécies que ele fala que estão em estado da natureza, né? Aquelas novidades que ele vai encontrando ao longo dessa viagem dele maravilhosa. E que foi assim uma viagem que foi um ponto de inflexão na vida dele, né? Ele sofre uma transformação pessoal nessa viagem que é como se não coubesse dentro dele, que ele precisasse falar para o mundo todo como é que isso aconteceu. E o Darwin escreve essa obra num formato de uma espiral. Então ele vai e volta diversas vezes no mesmo ponto, ele dá diversos exemplos para ficar mais claro para a gente aquilo que ele está propondo, mas é sempre com um crescente, né, como uma espiral mesmo, né, um crescente de complexidade. Ele sempre vai colocando uma pitadinha ali que vai levando a gente cada vez mais perto da proposta que ele está trazendo. Uma outra coisa que eu gosto demais nessa obra é que o Darwin, ele tem, assim, de um lado uma certeza muito grande em relação à teoria que ele está propondo, né, que então todos os seres vivos têm uma origem comum, que existe um constante movimento de transformação e mudança que a natureza nos propõe o tempo todo e que para ele também não tem um sentido, né? Então ele evita pra caramba assim a palavra evolução. Né? E engraçado que muitas vezes a gente escuta essa teoria do Darwin como a teoria da evolução das espécies, né? E ele evita esse termo, porque para ele evolução tem uma coisa de um certo sentido, algo que então a gente foi se especializando, foi melhorando, e para ele não é assim. Para ele propõe que tem uma série de transformações que vão levar algumas espécies, inclusive, à extinção ao longo do tempo, mas que não tem uma direção tomada, tá? E a outra coisa que eu acho super legal é que tem uma série de dúvidas também, né? Então eu gosto dessa parte humana do Darwin na obra dele, né? Que tem uma série de coisas que ele fala, olha, os mecanismos da natureza para ela fazer essas transformações e ir fazendo as suas seleções naturalmente, não conheço muito, mas o ponto de vista da minha teoria de que existe uma origem comum, isso eu tenho bastante certeza. Então eu gosto bastante dessa dualidade que tem o tempo todo na obra, da certeza e da dúvida que ele traz o tempo todo. Existe um outro ponto também, né, que então ele foi super julgado de ser ateu aquela época, né? E ele não se coloca como um ateu, aliás, ele, como eu falei, ele tem toda uma formação religiosa, né? A esposa dele era também muito fervorosa nas suas crenças e ele não queria tratar isso de uma forma desrespeitosa. Ele se considera talvez mais agnóstico, né? Uma pessoa que tem dúvidas em relação à existência de Deus, mas não um ateu, alguém que tem certeza que Deus não existe. Mais um aspecto que eu considero assim super relevante nessa obra é a questão do tempo geológico que ele usa, né? Porque em geral a gente considera as coisas da nossa vida no nosso espaço de vida, né? Então, sei lá, algo como 70 anos, 80 anos, é essa dimensão de tempo com a qual a gente está acostumado. E quando ele vem falar de um tempo geológico, né, de milhões e milhões de anos, tudo ganha uma nova dimensão, né? Então, a Inglaterra de até então é só algo transitório, né? Quando a gente pensa em milhões e milhões de anos. Então, tira um pouco a gente do lugar comum, sabe? Tira a gente daquele conforto, daquele comodismo de pensar a vida em mais ou menos o nosso tempo de vida, pelo menos estimado. Então, esse já é um grande chacoalhão que a obra traz pra gente. Outra coisa é que o Darwin não se propõe a tratar da origem da vida, né? Que esse já é um campo um pouco mais olhado pela fé, por questões que ele não tinha muito domínio, né? E que ficava meio, então, na fé, no achismo, né? Ele não tinha evidência suficiente para escrever uma teoria sobre. O que ele se propõe a falar é, então, sobre a origem das espécies e não a origem da vida.
Eu acho Darwin assim muito hábil também, né? Como eu falei, em escolher uma linguagem muito adequada para a obra. Então, assim, a grande metáfora que ele usa nesse livro é a metáfora da árvore da vida, que é algo que existe ali nos textos bíblicos, né? Que vai tratar então daquela árvore que ficava no centro do jardim do Éden e que tem todo um simbolismo, tem uma força imagética, né? Uma metáfora muito potente. E ele vai usar dessa metáfora, que já é muito conhecida, muito difundida, muito importante para a humanidade, para falar da sua teoria. Então ele vai fazendo o comparativo, né, que como uma árvore e os galhos vão, né, cada vez mais se distanciando desse centro e se diferenciando uns dos outros, ficando mais finos nas pontas, assim é também com todas as espécies, que nós temos uma origem comum, né? E quanto mais próximos da nossa origem, mais comunalidade, e que a gente vai se diferenciando também à medida que o tempo passa, à medida que as transformações são propostas pela natureza e pela nossa própria natureza. Um outro ponto que o Darwin faz questão de nos colocar nesse livro é que a gente passe a olhar a natureza como a gente olha um museu. Sabe aquele espanto, aquele desconforto de ver alguma coisa muito diferente de nós que a gente vive quando vai no museu? É essa a proposta que ele faz para que a gente comece a olhar a natureza, né? Que a gente não olhe com um olhar habitual, aquele olhar automático, mas com um olhar um pouco mais curioso, de espanto e que nos move a buscar um pouco mais, a entender melhor o que está acontecendo ali. Nessa obra, o Darwin atribui um status de divindade à natureza, né? Ele vai usar ali palavras como infinito, imensidão, complexidade, coisas que a gente geralmente atribui quando a gente está falando de Deus, ele vai falar em relação à natureza. Então, esse é o olhar que o Darwin tem, né? De algo muito grandioso, algo que a gente não domina como seres humanos, que somos parte dela e uma pequena parte, né? Nos coloca em pé de igualdade com as outras espécies, né? Que também pode acontecer conosco também a nossa extinção, né? Então, que seremos só parte dessa grande história. Então parece que ele coloca um pouquinho assim, tira a soberba, sabe, do ser humano durante essa obra e ao mesmo tempo que ele dá uma humanizada nos outros seres, né? Então ele fala que existe uma racionalidade, uma razão nos instintos dos animais, né? Que só racionalidade não dá conta da gente olhar a natureza, que a gente precisa sim dos instintos, da intuição, da criatividade, da imaginação para conseguir dar conta de todos os desafios que nos são propostos todos os dias. E ele termina esse livro com uma mensagem de esperança, né? Ele vai dizer que por maiores as transformações que aconteceram ao longo desse tempo geológico, né, de tantas mudanças que a gente pode enxergar ao longo do tempo, a vida sempre existiu, ela sempre continuou de uma forma ou de outra, que nunca houve uma terra completamente arrasada em que a vida deixou de existir. Então tem aqui assim uma pontinha de esperança que ele deixa para nós, né, de que essa vida tal qual a gente conhece, ela nunca deixou de existir, ela perdura e ela vence até então todos os desafios que lhe foram propostos. E para esse vídeo em especial, eu quero deixar um super agradecimento aqui ao professor Chico Ramires, que propôs um grupo de discussão, prestou aí pelo menos 3 dias, né, das suas noites, das suas tardes, para propor um estudo a respeito desse livro, da origem das espécies. Então foi uma leitura que eu fiz conjunta. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, o quanto eu sou fã da gente ler junto as obras, principalmente essas clássicas, robustas, como essa daqui, A Origem das Espécies. Acho que a gente tem um outro olhar, né, um outro alcance da imensidão dessas obras. Então, quero agradecer muito ao professor por todos os insights, né, por todos os recortes que ele nos propôs aí em relação a esse livro e também ao grupo, né, porque vem vários insights também das pessoas que estão lendo com a gente. Então, se você gosta de bons livros, gosta de boas obras, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e a gente se vê numa próxima grande obra. Tchau, tchau!